Minha gente querida, muita paz, muita alegria, muito amor, muito bem-vindos. Vamos começar com a frase de Emmanuel que está no livro Canteiro de Ideias, psicografado por Chico Xavier. Jesus foi o renovador da terra, não só pelo que ele fez, mas também pelo que deixou de fazer. O que vem fazendo gradativamente nos novos tempos. É a renovação da humanidade, a nossa renovação como espíritos também, que vem também através dos espíritos superiores que estão ajudando nessa renovação. Passamos então para o livro dos Espíritos. E hoje a gente começa um novo item, sacrifícios. E pergunta assim: remonta à mais alta antiguidade o uso de sacrifícios humanos. Como se explica que o homem tenha sido levado a acreditar que tais coisas pudessem agradar a Deus? Primeiramente, porque não compreendia a Deus como a fonte da bondade. Nos povos primitivos, a matéria sobrepuja o espírito. Eles se entregam aos instintos do animal selvagem. Por isso é que, em geral, são cruéis. É que neles o senso moral ainda não se acha desenvolvido. Em segundo lugar, é natural que os homens primitivos acreditassem ter uma criatura animada muito mais valor aos olhos de Deus do que um corpo material. Foi isto que os levou a imolarem primeiro animais e mais tarde homens. Conforme a crença falsa que possuíam, pensavam que o valor do sacrifício era proporcional à importância da vítima. Na vida material, como geralmente se pratica, se houver de oferecer a alguém um presente, escolhe-se sempre de tanto maior valor quanto mais afeto e consideração quiser testemunhar a esse alguém. Assim tinha que ser com relação a Deus entre homens ignorantes. E uma segunda pergunta complementar: de que modo que os sacrifícios de animais precederam os sacrifícios humanos? Sobre isso não pode haver a menor dúvida. E vem mais uma complementar. Então, de acordo com a explicação que vem de dar, não foi de um sentimento de crueldade que se originaram os sacrifícios humanos? Não, se originaram de uma ideia errada quanto à maneira de agradar a Deus. Considere o que se deu com Abraão. Com o correr dos tempos, os homens entraram a abusar dessas práticas, imolando seus inimigos comuns, até mesmo seus inimigos particulares. Deus, entretanto, nunca exigiu sacrifícios nem de homens, nem sequer de animais. Não há como se imaginar que possa se prestar culto mediante a destruição inútil das criaturas. E aí a gente entende e vê que é um sentimento muito primitivo mesmo. A adoração a Deus é pelo amor, não é pelo sacrifício, não é pela destruição dos animais, nem muito menos dos homens, né? Então, vamos para a Gênese. Ler só um pedacinho. Continuando aquele capítulo dos Sinais dos Tempos. O progresso intelectual realizado até o presente, nas mais largas proporções, constitui um grande passo e marca uma primeira fase no avanço geral da humanidade. Porém,
ele é impotente para regenerá-la. Enquanto o orgulho e o egoísmo o dominarem, o ser humano se servirá da sua inteligência e dos seus conhecimentos para satisfazer às suas paixões e aos seus interesses pessoais, razão pela qual os aplica em aperfeiçoar os meios de prejudicar os seus semelhantes e de destruí-los. E aí, acho que complementa um pouco o que a gente acabou de falar, né? Mesmo com progresso intelectual, a humanidade se serve da sua inteligência para os seus próprios interesses e para as suas paixões. E aí se perde, né? Nesse avanço, nessa evolução. E vamos terminar com a trovinha de Pedro Silva, do livro Trovas do Mais Além, psicografado por Chico Xavier. Somente alcança a ventura aquele que não se cansa de trabalhar sem descer de sua própria esperança. Nossa prece hoje começa com a poesia de Amaral Ornelas. Está no livro Correio Fraterno, psicografado por Chico Xavier. Aos jovens. Filho, recordo Cristo em cujas mãos a glória brilha por soberana e imortal cidadela, para atingir o amor que de luz se constela além das aflições da sombra transitória. Lembra-lhe o berço hostil sobre a palha singela, a vida que alterou a humanidade e a história, e a morte sobre a cruz, transformada em vitória para a ressurreição renovadora e bela. Estendendo a missão que enaltece e domina, ei-lo, servo fiel à vontade divina, na sublime ascensão, sereno, grande e forte. Faze, pois, da humildade o teu celeste escudo, e guardarás contigo a proteger-te em tudo, a força do Senhor, que vence a treva e a morte. E em Jesus, Senhor, de quem recebemos tantas lições que nos fortalecem a alma, que nos mostram o caminho do bem, o caminho que queremos trilhar para chegar a Ti. O caminho do amor, da compreensão, o caminho do perdão. Do perdão muitas vezes a nós mesmos. Que temos tanta dificuldade de reconhecer o quanto erramos e o que podemos fazer para nos redimir, para nos reintegrarmos, para nos renovarmos. E essa é a palavra mais importante de nós, de nossa existência, nos renovarmos para evoluirmos, para nos tornarmos cada vez melhores, cada vez mais habilitados a ajudar, a amar a todos os nossos irmãos. E começando por nós mesmos, aceitando todos os nossos erros e assim nos conscientizando para que possamos mudar a nossa conduta, a nossa prática,
a nossa vida e nos entregarmos a Ti, Senhor, de coração puro, de coração aberto, para que possamos sentir o Seu amor penetrando em nossa alma, revivenciando o nosso espírito e nos transformando em belas criaturas voltadas para o bem, para o trabalho de paz, para o trabalho de amor, para ajudar a todos que estejam ao nosso lado. E assim, Senhor, com toda essa aura que emana de Ti, nos envolve, nos ilumina, sentimos as nossas vibrações também efervescerem dentro de nós e emanarem para que possam alcançar a todos que precisam de alento, de amor, de paz, que possamos ajudá-los também, Senhor, agradecendo a Ti por esse momento de êxtase, de beleza, de alegria e de paz. Obrigada, Senhor. Que assim seja.